Joãozinho montou uma tabela com todos os valores de A, B e C no conjunto 0, 1, 2 até 9, tais que A² mais 2BC é igual a C² mais 2AB. Observe algumas linhas da tabela. Então ele te dá várias linhas aqui, com a escolha de A, B e C, e mostrando que essa escolha de A, B e C satisfaz de fato a equação que ele dá ali. E aí a pergunta é, quantas linhas tem a tabela completa de Joãozinho? Então, a gente sabe aqui que tanto A, quanto B, quanto C estão nesse conjunto de 0 até 9. Ou seja, cada um deles tem 10 escolhas possíveis. Então, se qualquer coisa pudesse ir nessa tabela aqui, a gente teria 10 escolhas para o A, 10 para o B e 10 para o C, certo? Então, nesse caso, a gente teria 10 vezes 10 vezes 10, 1000 linhas para a tabela. Só que como tem que satisfazer essa equação aqui, então é claro que não é qualquer escolha de A, B e C que vai funcionar. Portanto, vai ter muito menos do que 1000 linhas. Só que a gente vai ter que dar um jeito de contar quantas são exatamente essas soluções aqui para a equação. Então vamos olhar ali para a equação, reescrever ela aqui. A² mais 2BC igual a C² mais 2AB. E agora vamos passar o que tem quadrado para o lado esquerdo. Então vai ficar A² menos C². E o que tem produto aqui para o lado direito. Então a gente tem 2AB. E passa o 2BC para o lado de lá, fica menos 2BC. Então a gente vê aqui que desse lado esquerdo dá para escrever essa diferença entre dois quadrados como um produto, porque é um produto notável, A mais C multiplicado por A menos C. Isso aqui é o mesmo que A² menos C². E do lado direito a gente vê que as duas parcelas têm um 2B ali, então a gente pode colocar 2B em evidência, que multiplica A menos C. Aí ficou interessante aqui, porque apareceu um A menos C dos dois lados da equação. Então, se a gente soubesse que esse A e C são diferentes, a gente poderia cancelar, dividindo tudo por A menos C, e ficaria com uma equação bem mais simples. Só que a gente não tem como garantir isso, porque a escolha do A, B e C aqui, o A pode ser igual ao C. Então a gente vai ter que analisar dois casos. Primeiro vamos analisar então o caso em que A é diferente de C. Então, caso 1, A é diferente de C. Então, se a gente está supondo isso, a gente vai poder cancelar. Dividindo tudo por A menos C, a gente vai ficar só com a equação A mais C igual a 2B. E aí a gente quer contar quantas soluções tem essa equação aqui. Mas o 2B, nota que o B está entre 0 e 9. Então o 2B vai ser um número par, que vai de 0, 2, 4, até 2 vezes 9, que é 18. Então o 2B pertence a esse conjunto aqui. Então a gente percebe duas coisas aqui. A primeira é que A mais C tem que ser um número par. E a segunda é que, se a gente escolher A e C de modo que essa soma seja um número par, então o valor de B fica unicamente determinado. Porque, por exemplo, se a gente escolhe ali A igual a 5 e C igual a 7. Então a gente vai ter 5 mais 7. Isso é 12, é um número par. E aí se 2B é 12, então isso aqui implica que B é igual a 6. Então, dado uma escolha para o A e para o C, a gente já sabe quem é o B. E o mesmo vai valer para qualquer outra escolha ali de A e C. Portanto, a gente só precisa contar quantas escolhas possíveis a gente tem para A e C, de modo que a soma seja um número par. Mas aí a gente tem outra propriedade, que é A mais C é igual a um número par. Isso implica que tem duas opções, ou A e C são pares, ou A e C são ímpares. Ao mesmo tempo, porque a soma de dois pares é par e a soma de dois ímpares é par também. E se a gente somar um par e um ímpar, sempre vai dar ímpar. Então, no final das contas, o que acontece aqui nesse caso 1 é que a gente vai ter que contar quantas escolhas a gente tem para A e C, ambos pares, ou para A e C, ambos ímpares. Então, isso vai ser uma conta simples aqui. Por exemplo, se eu quiser A e C, ambos pares. Como o A e o C estão entre 0 e 9, e agora eles têm que ser ambos pares, então eles vão ter que estar no conjunto 0, 2, 4, 6, 8. Então a gente tem 5 escolhas possíveis para o A, por exemplo, se a gente for escolher o A por primeiro. E aí lembra também que a gente está aqui no caso 1 e o A é diferente de C, a gente está supondo. Então quantas escolhas a gente vai ter aqui para o C? Se ele tem que ser diferente do A, o A tinha 5, então o C tem 4. Então aqui a gente tem 5 escolhas para o A, 4 para o C. Isso aqui implica que tem total de 20 escolhas.
para A e C pares, e A diferente de C. E agora ficou faltando o caso A e C ímpares, mas vai ser análogo, porque a gente vai ter de novo que escolher A e C, de modo que ambos sejam ímpares agora. Mas se eles têm que ser ambos ímpares, eles vão ter que ser escolhidos entre 1, 3, 5, 7 e 9, que são os ímpares ali entre 0 e 9. Então, de novo, o A tem 5 possibilidades de escolha, e o C tem que ser diferente do A, então tem 4. Então isso aqui também implica um total de 20 escolhas. Então o que a gente conclui aqui é que nesse caso, supondo que o A é diferente de C, a gente tem um total de 40 soluções para essa equação. 20 delas escolhendo A e C pares e 20 escolhendo o A e C ímpares. Então vamos escrever aqui, deixar anotado. Caso 1, a gente vai ter 40 soluções. E aí a gente vai ter que calcular agora o caso 2, em que A pode ser igual a C. Então vamos voltar aqui nessa equação que a gente tinha encontrado. A mais C vezes A menos C é igual a 2B vezes A menos C. E agora a gente não está supondo mais que o A é diferente de C. Na verdade a gente vai supor que o A é igual a C. Só que se o A é igual a C, então essa equação fica reduzida a 0 igual a 0. Porque a gente vai ter A mais C vezes 0, porque agora A é igual a C, então A menos C é 0, igual 2B vezes A menos C, que é 0 também. Então a gente tem 0 igual a 0. Ou seja, o que o caso 2 está dizendo? Se a gente pegar A igual a C, então não importa o valor de B, a gente sempre vai ter que essa equação é satisfeita, porque a gente vai ter 0 igual a 0. Portanto, quantas soluções a gente vai ter no caso 2? Agora a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem 3 escolhas para fazer, A, B e C. A, B e C. E como eu falei, agora a gente está supondo que o A é igual a C e o B pode ser qualquer coisa. Então, quantas possibilidades a gente tem para o A? Para o A, a gente tem 10 possibilidades, porque ele pode ser escolhido de 0 até 9. Quantas possibilidades a gente tem para o B? O B pode ser qualquer coisa, então tem 10 também, de 0 até 9. E quantas tem para o C? Como o C vai ter que ser igual ao A, então, dado qualquer escolha aqui do A, o C só tem uma opção, ele tem que ser igual ao A. Portanto, isso aqui implica que a gente vai ter 10 vezes 10 igual 100 soluções. Então aqui nesse caso, para qualquer A que eu pegar, se eu escolher o C igual ao A e o B igual a qualquer outro número, a equação vai ser satisfeita. Então a gente vai ter 100 soluções. E aí falta só somar o caso 1 com o caso 2. Se no caso 1 a gente tinha 40 soluções, e no caso 2 a gente tem 100, então o total de linhas da tabela do Joãozinho aqui, é o total de soluções, vai ter 140 linhas. Letra E.